Nessa noite eu gostaria de apresentar a palavra de Deus ao seu coração de uma forma muito especial. Eu vou compartilhar um texto que já é tema da Páscoa, que já entra nessa atmosfera da maior festa cristã, ao sacrifício do nosso Senhor Jesus em nosso favor. E eu vou usar desse texto para abordar um tema que é muito importante para a igreja do presente momento: sucesso ministerial. Como alcançar? Olha, eu sei que nós vivemos um tempo muito importante da igreja local. Nós estamos vivendo uma experiência única, onde os irmãos querem ouvir a voz do Senhor. Mas quando a gente fala de sucesso, será que nós devemos procurar o sucesso ministerial? Será que é isso mesmo? Será que nós devemos buscar o que mais de útil, de importante, de estratégico tem sobre igreja? Essa é uma questão. Se nós devemos buscar, se Deus vai nos dar livremente, o que a gente tem que fazer? Eu sei que tem muita gente que fala sobre sucesso. Eu sei que tem muita gente na internet que fala de uma forma que eu jamais vou conseguir falar com os irmãos, mas eu sei de uma verdade: sucesso empresarial é muito diferente de sucesso ministerial. São duas coisas muito diferentes e nós não podemos confundir. A princípio, nós temos que o sucesso empresarial que o pessoal conta aí na internet tem a ver com o número de pessoas, tem a ver com faturamento, tem a ver com alcance midiático, tem a ver com volume de vendas, tem a ver com capacidade ou capacitação técnica. Mas quando a gente fala sobre sucesso ministerial, nós vamos entender que nós dependemos da presença de Jesus em nosso meio. Nós vamos perceber que nós precisamos compreender o sacrifício de Cristo por nós. Nós vamos tentar decifrar que a nossa visão ministerial precisa promover o culto cristocêntrico e que nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus, zelo pela casa de Deus. Então, para exemplificar essa realidade, essa distinção entre o sucesso empresarial e o sucesso ministerial, eu gostaria que o irmão abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 13 a 17. Diz o texto: a Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai a casa do comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Amém? Os irmãos queiram se assentar. Eu gostaria de tentar te mostrar como esse texto é icônico, porque esse texto parece mostrar que Jesus está com raiva, parece mostrar que Jesus está irado, parece mostrar que Jesus está até brigando com as pessoas. Ele quebra as mesas, ele expulsa o pessoal de lá, e erroneamente, às vezes, nos faz pensar até que Jesus pode ter cometido um pecado. Mas não. A Bíblia nos afirma que Jesus não cometeu pecado algum. O que estava acontecendo aqui, então? O zelo pela casa de Deus. O que estava acontecendo aqui, então? Algumas pessoas dentro do templo de Jerusalém estavam tentando obter um tipo de sucesso. Mas não era o sucesso ministerial. Era um tipo de sucesso empresarial, comercial. E já que a gente está falando sobre sucesso, e a gente precisa ter esta ideia no lugar correto, o que então uma igreja precisa para ter sucesso ministerial e o que isso significa? Tendo posto o texto, eu quero conduzi-los a uma primeira ideia. A igreja precisa da presença de Jesus.
A festa da Páscoa precisa acontecer, mas ela só pode acontecer com a presença de Jesus. O texto vai dizer no versículo 13: a Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Ele foi para a festa. Isso me diz uma coisa muito séria. A Páscoa só é Páscoa com Jesus. O culto só é culto com Jesus. A adoração só é adoração com Jesus. Não existe adoração sem Jesus. Jesus é a essência da nossa adoração, o centro do nosso culto e o cordeiro da nossa Páscoa. Não há possibilidade de festejarmos um ministério vibrante se não tivermos a presença de Jesus no nosso meio. Sabe por que isso é importante? Porque tem algumas igrejas que a gente pode olhar na mídia, que a gente vê notícias no jornal, que a gente está ouvindo falar dos escândalos que parecem ser vibrantes, importantes, parecem ser igrejas que estão explodindo em sucesso. Mas também parece que está faltando Jesus na festa. É o que a gente não pode deixar acontecer aqui. Nós não podemos promover a festa e deixar Jesus do lado de fora. Ele é o principal. Na Páscoa, da forma como nós cristãos a entendemos, só existe se tiver Jesus. Seu sacrifício, morte e ressurreição. O problema aqui não era a festa, então. O problema não era a festa, mas é porque ela estava para acontecer sem Jesus. Eu não estou falando de uma cultura aqui em torno da Páscoa, do comércio, por exemplo. Tem pessoas que pensam que a Páscoa é o coelhinho. Tem famílias que pensam que o símbolo da Páscoa é o ovo de chocolate e não mais a cruz. Eu não estou falando que você não possa comer o chocolate. Eu também não estou falando que você não possa, sei lá, ir num shopping e tirar foto com o coelhinho que estiver lá. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, como igreja, nós não podemos entender a Páscoa sem o principal elemento da Páscoa, que é Cristo. E eu estou só usando isso como pretexto para exemplificar a tal da questão do sucesso ministerial. Porque tem ministério que parece que o pastor ele é mais importante que Cristo. Tem ministério que parece que o livro do pastor é mais importante que a igreja. Tem ministério que parece que o planejamento estratégico vale mais do que o vento do Espírito Santo. E nós não podemos incorrer neste erro. Nós precisamos ter a cristocentralidade na nossa mente e no nosso coração. Sem que Cristo seja o centro, não há culto cristão. Então, para a gente aprofundar essa questão, eu preciso te levar ao segundo ponto, que é um pouco mais denso em relação ao sucesso ministerial. O que é que uma igreja precisa para ter sucesso ministerial? Uma visão que promova o culto. Falando de uma outra forma, mais específica ainda, que promova o culto cristocêntrico. Uma visão que promova o culto centrado em Cristo. O que Jesus vai encontrar no templo de hoje em dia? O que é que Jesus vai encontrar no meio da igreja hoje? A exemplo do texto que nós lemos. A promoção do culto ou negócios que impedem o culto de acontecer? Isso é importante. Vocês viram as polêmicas que aconteceram aí na mídia gospel do momento no Brasil. A cantora falou, estão vendendo pipoca para arrecadar milhões. O pessoal zombou, achou que era brincadeira. Passaram-se alguns anos, o escândalo da pipoca veio à tona, era corrupção. Alguns pastores denunciaram um esquema de corrupção, foram processados, perderam processos,
Tiveram que pagar, o tempo passou. Mostrou que eles estavam certos. Tinha gente usando dinheiro de corrupção para promover ministério de igreja. E isso, quando eu volto para esse texto aqui, eu vejo Jesus ali, quando ele entrou no templo, versículo 14, e encontrou os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e os cambistas que estavam assentados negociando. Esse é um ponto de muita atenção que nós devemos ter, principalmente nós que somos uma igreja pequena. Nós precisamos prestar atenção nisso. O problema não era a venda de boi, de ovelha e de pomba. Esse não era o problema. Por quê? Porque Jesus subiu para Jerusalém e foi para a festa, não é isso? E da mesma forma, todo o povo hebreu também subiu para Jerusalém para a festa. Quem morava perto e quem morava longe. E o pessoal que morava longe não vinha carregando um tanto de animal para o sacrifício. Era permitido, pela tradição judaica, eles comprarem o animal ali mesmo, nas proximidades do templo, até mesmo no pátio do templo. Era permitido. Estava ok. Qual era o problema, então? É que alguns daqueles comerciantes, aproveitando da situação, lei da oferta e da demanda, sabiam que as famílias que vinham de longe tinham que comprar o animal de sacrifício. Fosse lá o boi, fosse a ovelha, fosse a pomba. Tinha que comprar. Não tinha possibilidade, tinha que fazer o sacrifício. Então, o que é que eles faziam? Eles superfaturaram o produto. Eles fizeram mais ou menos assim. Vendiam além e entregavam a quem? Vendiam um animal lá que nem estava assim tão perfeito quanto o ritual precisava, num valor que não era praticável. E o que acontecia para muitas famílias? Eles estavam impedindo o culto de acontecer. Por causa dos seus altos valores, o culto não acontecia. A família que vinha lá para expiar o seu pecado não conseguia, porque não podia pagar o negócio. E isso então enfureceu o coração de Jesus e ele revirou as mesas. Revirou as mesas. Não é porque estava acontecendo um negócio de venda, mas porque aquele negócio estava atrapalhando o culto. Então o problema era esse, não era exatamente um comércio ali ao entorno do templo, mas era o coração de quem estava negociando. Isso me leva para duas questões importantes. Negócios ilegítimos impedem o culto de acontecer. Eu já citei mais de uma vez os escândalos recentes no meio gospel. Você deve estar acompanhando. Não adianta ter um ministério maravilhoso, templo de milhões e tudo é dinheiro sujo, dinheiro de corrupção. Não adianta nada disso. Vale muito mais uma igreja importante, que está ali dando um passo de cada vez, mas que está com a consciência tranquila perante o Criador, porque sabe que Cristo está no culto. Ele é o convidado principal da festa. E a gente sabe, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então não importa o tamanho do ministério, se é pequeno, se é grande. Importa se Cristo está presente. Importa se a visão ministerial promove o culto. E por que isso é importante para igrejas pequenas como nós, como a nossa? Porque às vezes a gente faz uma cantina. E aí tem irmão que fala o seguinte, lá, tá vendo? É comércio dentro da igreja, não pode. Às vezes a gente vende um livro. E aí o irmão fala assim, ó, tá vendo? Ó, cambista, negócio, dentro da igreja, isso é um absurdo. Se Jesus estivesse aqui, ó, ia virar tudo. Ia jogar tudo pro ar. Mas o problema não é uma venda ou uma troca. É o propósito. Qual é o motivo dessa cantina? Será que é levar os nossos jovens para o congresso? Será que é... Qual que é o motivo dessa livraria? Será que é promover a reforma da igreja? Será que é a contratação de um novo obreiro?
O motivo vale mais do que uma simples negociação. Porque não tem nada de errado nisso. A igreja não só pode, como deve promover o seu ministério por meio daquilo que ela pode apresentar. Quer um exemplo? Como que você sabe o que pensa Hernandes Dias Lopes? O grande pastor da geração. Como que você sabe? Primeiro, ele investe para estar na internet, ele está lá mostrando a palavra de Deus de uma forma gratuita, uma forma que todos podem ver. Antes disso, ele está lá na igreja local, onde as pessoas publicamente podem ir e ouvir. Mas ele também vende livros, ele também vende cursos, ele também vende aquilo que, para mais, as pessoas podem ser abençoadas. O que está completamente coerente com as Escrituras, principalmente nos livros de sabedoria, especificamente no livro de Provérbios, quando diz: vende tudo que você tem e compre tudo que te dará conhecimento e sabedoria. Procure a sabedoria como se procurasse prata, como se procurasse tesouro escondido. Então, nada mais justo que com a proporção de sabedoria que Deus nos deu, nós também promovamos o nosso ministério por meio do conhecimento, por meio de livros, por meio de estudos, por meio de cursos. Quem sabe um dia a Pibilar faz uma plataforma de cursos online? Já imaginou? Pastor Zé Hilton falando lá sobre o Evangelho, o irmão Luiz falando lá sobre técnica musical, já imaginou? A irmã Lourdes falando lá sobre oração, os pontos do diaconato. Ia ser muito legal a plataforma de cursos da igreja. Mas isso é possivelmente permitido se a visão ministerial promove o culto. Negócios não podem impedir o culto. Mas uma visão ministerial correta faz uma igreja ser uma igreja de sucesso porque ela promove o culto. Que tipo de culto? O culto que Jesus está presente. E aqui o texto vai falar, no versículo 17, dando um grande salto aí na perícope que a gente leu. Versículo 17. Então os discípulos se lembraram do que foi escrito. Então o tempo verbal aqui que João está utilizando é que a coisa já aconteceu e ele está escrevendo muito tempo depois. Então os discípulos lembraram. Na hora que estava acontecendo aquilo, eles se lembraram. O zelo pela tua casa me consumirá. Nós devemos ser zelosos com a casa de Deus, zelosos com as coisas de Deus. E isso tudo vai promover o culto. Todas as ações estarão ao entorno, que estão em torno da igreja, farão com que as pessoas sejam impactadas no culto. Quando a palavra de Deus é pregada, então o ministério será um ministério de sucesso. Será um ministério maravilhoso. Nós sonhamos com isso. Agora mesmo eu estava falando com o Lautz, né? Que tipo de móvel nós vamos comprar para estampar os livros que a gente pretende vender aqui dentro, a partir do ministério da igreja. Já imaginou? O pastor Mateus vai lá pregar lá em São Paulo, ele está trabalhando em São Paulo hoje. Aí ele é convidado para pregar numa igreja lá. Imagina ele levando os livros da nossa igreja e abençoando o pessoal lá. Aí o pastor Ramon vai pregar para casais na outra igreja. Imagina ele levar lá nosso estande de livros. E tudo isso somado nos ajudar a construir a próxima sala, que será a bênção ali para os adolescentes, para os juniores. É isto. Os negócios, eles não podem impedir o culto, eles devem promover o culto. E o nosso negócio é o quê? Não é venda, não é compra, não é dinheiro, é visão. São os nossos eventos, é o nosso espaço para cultuarmos ao Senhor, é o nosso coração. O texto vai dizer: onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Tudo que a Pibilar precisa fazer, então, para ser uma igreja de sucesso é centrar o nosso coração nas coisas do alto. É convidar Jesus para a festa, é convidar Jesus para ser o centro do culto. Quando nós olhamos, então, para o ministério, nós temos que fazer uma pergunta: Jesus está no nosso meio ou não?
Ele está no centro da nossa visão ministerial ou não? A pergunta mais específica é: Jesus se sente à vontade aqui? Ele se sente à vontade aqui entre nós? Até porque nós não queremos que ele chegue aqui e derrube as nossas mesas. Nós não queremos que isso aconteça. Então, o que nós devemos fazer para ser uma igreja de sucesso, para ter um ministério de sucesso? Sempre contar com a presença de Jesus. Entender o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Sempre nos perguntar se a nossa visão aponta para o lugar correto, promove o culto a Deus ou não, ou impede o culto. E a exemplo de Jesus, versículo 17, zelar pela casa de Deus. Será que nós estamos preparados para isso? Para dar mais um passo? Eu sonho, tá, em ter uma livraria aqui. Tenho colocado isso no coração da minha liderança. Ter uma livraria, quem sabe uma editora. A gente já está contando aí com as impressões da gráfica para alguns pequenos trabalhos. Quem sabe a gente vai expandir isso. Quem sabe a gente não vai promover a próxima revista de Escola Bíblica Dominical que os batistas mineiros de toda a região de Minas Gerais vai usar. Nós precisamos sonhar alto. Só que isso não vai acontecer com uma mente pensante apenas. Isso tem que acontecer com todo o ministério. Todo o ministério tem que estar envolvido. Porque se o nome do pastor Zé Hilton aparece lá na revista da EBD para toda a CBM, a Convenção Batista Mineira, não é só o pastor Zé Hilton. É a igreja Pibilar. Se o livro que o Laudson vai ajudar a escrever chegar num outro estado, já imaginou? Um pastor Rafael Abdala, o presidente da Convenção Batista Brasileira, apresentar o livro lá no culto? Então toda a nossa igreja está representada. Já imaginou uma coisa dessa? O adolescente que está aqui, ele vai jogar a bola ali no campinho da esquina, mas ele está com a blusa da Pibilar, ele está representando a nossa igreja. Você já imaginou se a menina que está lá no colégio, ela tira lá uma caneta com a marca da igreja e aquilo faz sentido para ela e alguém pergunta, ela vai falar assim: pô, esse aqui é lá da minha igreja. Quem sabe você não pode ir lá comigo? São estratégias ministeriais que, dentro dessa visão apresentada, irão promover o culto. Irão promover. Agora, nós não podemos nos centrar no comércio e impedir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Nós precisamos sempre nos perguntar: a nossa visão faz com que Jesus esteja presente? A nossa visão faz com que Jesus seja glorificado? Ele é o centro de tudo isso? Ou será que estamos buscando sucesso para nós mesmos? Porque se ele for o centro do ministério, não importa o tamanho da igreja, não importa nada mais. Só importa que ele estará fazendo a obra no meio de nós. Amém? Amém. Vamos orar. Curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Louvamos o teu nome e sabemos que o Senhor é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Nossas estratégias são muito pequenas no teu reino, Pai. Mas eu quero crer e quero levar essa igreja a acreditar que tudo o que nós fazemos com zelo, de acordo com a permissão do Senhor, visa frutificar almas para o teu reino. Irmãos, obreiros e amigos para esta igreja. Nos ajude, Deus, a ter zelo pela tua casa. Nos ajude, Pai, a realmente convidar o Senhor para a festa todos os dias. Para que o Senhor seja o centro do nosso culto. Para que o Senhor seja o centro das nossas vidas.
e para que possamos, de verdade, sentir que vivemos em uma igreja viva, saudável e operante. Para a honra e glória do teu nome, o nome de Jesus.